A paz do Senhor, graça e paz. Enfim, sinta-se saudado. Eu sou o Johnny Silva, estamos começando mais um Momento EBD, que trará a lição de número 5 do próximo domingo, do dia 4 de agosto de 2024, tendo como título O Casamento de Ruth e Boaz, a remissão da família. Texto áudio. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ruth 3:11. Temos então a verdade prática com o seguinte texto: uma mulher virtuosa tem um valor incalculável por seu caráter e sua disposição de servir a Deus e a família. Esta revista, ela trará para nós ensinamentos importantíssimos para o nosso dia a dia. Aprenderemos a esperar, aprenderemos o processo, aprenderemos que temos que ter um plano, aprenderemos muitas coisas que trará uma facilidade na nossa vida prática. No início vemos que Deus usa coisas simples para fazer um plano muito maior. Também temos a lição de que é necessário aprendermos a esperar o tempo e aguardar o processo devido para alcançarmos a promessa. Na introdução, já nos deparamos com uma situação desoladora: escassez, morte, incertezas e dor, né? No entanto, Deus, nosso Deus, sabe como transformar o que era para ser o fim em um novo começo. No início da história de Ruth e de Noemi, vemos que eles estavam peregrinando numa terra longínqua, fugindo da fome, tentando achar uma oportunidade melhor de sobreviver. Nesse interim, os filhos de Noemi, Malom, Quilion, falecem, deixando então as noras de Noemi viúvas. Também, antes disso, até mesmo, Elimeleque, marido de Noemi, também falece, deixando a Noemi numa situação bem complicada, uma vez que ela era uma mulher já com uma certa idade, já não podia mais ter filhos. Isso implica dizer que já nenhum homem ia querer ficar com ela, porque a importância da antiguidade de você ter a sua posteridade permanecendo, a sua posteridade de fato existindo, era muito importante, o que Noemi, naquele momento, infelizmente, não podia oferecer, porque ela já não podia mais ter filhos. Então a situação dela em particular era uma situação bem delicada, bem difícil, mas Deus consegue fazer um novo começo. Temos também a história de Orfa, que resolveu ficar na cidade dos seus pais, na terra dos seus pais, né? E temos também a história de Ruth, que decidiu ficar com Noemi. Segundo a própria Ruth, ela diz: onde tu fores eu irei, onde dormires eu dormirei, o que falares eu farei. Ruth assume um compromisso de fato ali se sujeitar a Noemi, se sujeitar aos processos que eram necessários para permanecer com Noemi, né? Então o nosso Deus, nesse interim, nessa situação desoladora, consegue fazer um novo começo. Ele muito bom nisso. Deus é o ser que cria, Deus é o ser que faz, Deus é o ser que traz uma nova realidade, uma nova verdade para a sua vida, né? Com união, ou seja, concordância, amor, sujeição ao processo, persistência, paciência, nosso Deus traz uma nova realidade. De novo, ó, união, que Noemi e Ruth se unem. Concordância, elas concordam no que vão fazer. Amor, ambas se amam, né? Elas se amam mutuamente, né? Ruth se sujeita a Noemi e Noemi também se sujeita ao processo. Vai ver futuramente que ela vai se sujeitar também e vai inclusive até aconselhar Ruth, né? Persistência e paciência. Com tudo isso, nosso Deus traz uma nova realidade, um novo começo. Outrora escassez, elas estavam passando uma realidade de fome. Fartura, outrora separação, porque os maridos haviam morrido, então elas automaticamente se separaram. Deus traz então ali casamento, outrora morte, vida, porque vai nascer um filho de Ruth com o seu novo marido, Boaz, né? A morte de Elimeleque, Malom e Quilion, e nascimento de seu filho com Boaz, como já havia falado. E mais do que isso, o nascimento de muitos descendentes e o próprio Cristo. Ou seja, além de Deus trazer uma nova realidade de vida para essas duas mulheres, por elas terem se cuidado mutuamente entre si, por elas terem se ajudado, lutado, persistido,
Deus então, se sujeitando ao processo, aguardado, Deus então vai trazer um novo começo a elas. E esse novo começo é muito maior do que apenas aquele momento de vida que elas têm, mas também na sua posteridade. Elas vão ser os ascendentes do rei Davi e os ascendentes também do próprio Jesus Cristo de Nazaré. Olha que importante você vencer o processo, né? No tópico 1, compromisso de Boaz com Ruth. No subtópico 1, no lugar da bênção. Permanecer no lugar da bênção. Vemos que os trabalhos haviam terminado, mas Ruth não relaxou em sua determinação de servir a Noemi. E o texto é claro, lhe obedecia em tudo, Ruth 2:23. Ruth teve oportunidades de desviar do caminho, do propósito, do acordo que firmara com Noemi, mas sabiamente não o fez. Hoje a cultura é como ser livre, seja livre. Não permita que nenhuma regra te prenda. Mas ao contrário do que muitas pessoas pensam, as regras não nos prendem. As regras, na verdade, nos protegem. Imagine uma cidade onde não houvesse leis de trânsito, por exemplo. As pessoas fazendo o que quisessem nos carros, nos trânsitos, infringindo as leis. Imagina o tanto de mortes, o tanto de acidentes que aconteceriam, né? Porque não tem regras, não tem leis. Então, na verdade, as leis de trânsito, isso é como um exemplo, tá? Elas nos protegem no trânsito. Imagine o caos que seria, né? Para pessoas como nós, que somos tidos como civilizados, precisamos de regras. São as regras que mantêm as coisas no seu devido lugar. Se cada um fizer o que quiser, o caos se instala. Imagine se a gravidade decidisse, então, não seguir mais o que Deus estabeleceu. Imagine se os oceanos todos decidissem se sobrepor à terra, como seria? Imagine se o mar resolvesse não obedecer à autoridade dada por Deus e a Moisés e não abrisse quando esse ali falara com o seu cajado para que ele se abrisse. Ia ser um caos. Possivelmente o povo ia ser alcançado pelos egípcios. Claro que Deus ia dar o livramento, mas em termos de visão humana, o povo ia ser alcançado e ia voltar à sua escravidão. Muitos também até morreriam por ali. Então é necessário regras para que tenha os resultados que nós esperamos. Ou seja, permanecer na direção certa é o que nos leva a Deus. Certamente será crucial permanecer na direção certa para que o sucesso chegue até nós. No subtópico 2, a iniciativa de Noemi. Nós vamos ver então ali que para o desejo de Noemi e Ruth desse certo, elas tiveram que agir, ou seja, não ficaram esperando cair do céu, deram o primeiro passo. E o que que primeiro passo nós podemos ver que tenha sido esse? Foi qualquer passo? Olha o que diz a lição. Noemi teve conhecimento de que Boaz estaria realizando um trabalho específico em um determinado lugar, em uma determinada hora. E viu ali uma oportunidade que Ruth fosse remida. Para que alcancemos, preste bem atenção, nossos objetivos, devemos fazer nossa parte. Noemi, primeiro, sabia o que queria. Segundo, obteve conhecimento sobre o momento oportuno. 3, planejou qual seria a melhor forma de fazer dar certo. 4, a pessoa que vai executar precisa seguir o passo a passo, o que foi estabelecido. Isso implica 100% no resultado final. Então, assim, é necessário nós entendermos 4 passos que nós aprendemos na lição que será trazida nesse domingo, dia 4 de agosto. Primeiro passo, isso Noemi e Ruth entenderam e realizaram muito bem. Primeiro passo, saber o que você quer. Como que você vai chegar a algum lugar se você não sabe o que você quer, se você não sabe o que você gosta de fazer, se você não sabe que você não se vê fazendo nada? Esse é o primeiro passo, entender o que você quer fazer. Segundo passo, obter conhecimento sobre aquilo que você quer fazer. É necessário você ter conhecimento sobre a área que você quer, por exemplo, trabalhar. É necessário, por exemplo, você saber sobre o ministério que você gostaria muito de fazer. Tudo isso é trazido através de conhecimento, busca, procura, estudo, verdade? 3, depois que ela teve o conhecimento sobre o que ela queria, ela planejou qual seria a melhor forma de fazer dar certo. Então, primeiro, saber o que você quer. Segundo, conhecer a área qual você quer trabalhar, a área qual você quer ser um agente do ministério, um trabalhador na obra de Deus. E 3, planejar qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de fazer que isso dê certo.
não é verdade? E 4, a pessoa que vai executar, essa pessoa pode ser você mesma, ou se você estiver passando uma orientação para alguém, essa pessoa tem que ter ciência de que ela tem que executar passo a passo, certinho, como foi estabelecido anteriormente, para que dê 100% certo, para que o alvo seja atingido. Veja, um atirador, vamos usar isso como exemplo, ele está aqui mirando com a sua lupa, vamos dizer assim, que seja um sniper, por exemplo, ele está mirando. Se ele alterar a direção alguns milímetros para a direita, o alvo final será metros para a direita, entendeu? Então aquilo que você muda na execução do que você quer, no final tem uma diferença grande. E pecado, a gente sabe que pecado é errar o alvo. Então nós podemos dizer que é necessário seguirmos o processo passo a passo para que nós não erremos o alvo, e isso em tudo em nossa vida. Diz o texto que quando Boaz viu Ruth, ele já sabia o que fazer. Ela precisava ter dado apenas o primeiro passo, e foi o que ela fez. Na nossa vida, nós precisamos apenas dar o primeiro passo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma forma tal, e a gente às vezes quer que as coisas aconteçam pela força do nosso braço. Mas na verdade precisamos apenas dar o primeiro passo, que Deus cumprirá, realizará aquilo que nós não podemos fazer. Subtópico 3, respeitando o processo. O texto diz que para se encontrar com Boaz, Ruth tinha que se banhar, se perfumar e vestir a melhor roupa. Para chegar ao sonho que você deseja, você precisa seguir o processo. Nós já até tratamos disso no subtópico anterior. E quando se trata das coisas divinas, não tem meio termo. Você segue o processo ou não alcança o sonho. Tem que seguir o processo. Né? No caso de Ruth ali, tinha que se banhar, tinha que... para adorar a Deus, você precisa adorá-lo de um jeito específico. Não é você quem sabe como deve adorá-lo, é o que ele diz sobre a adoração a si, que é que você tem que ouvir e seguir. Numa empresa não é você quem diz como tem que trabalhar, mas você ouve o seu patrão dizer aquilo que você precisa fazer e você realiza aquilo como ele disse. Senão você não tem mais emprego, não é verdade? Você não chega lá no seu trabalho fazendo o que você quer, você faz aquilo que foi determinado, assim como a adoração, o serviço na obra de Deus tem que ser feita, e tem um mestre, tem um Senhor, e é nesse Senhor que nós temos que descobrir o que devemos ser feito. Ainda nesse subtópico, vemos que mesmo Noemi tendo adquirido conhecimento, planejado e Ruth executado com perfeição, teve que esperar Boaz falar com um parente remidor mais próximo, que tinha o direito antes desse outro remidor, que seria Boaz. Existia um outro remidor que tinha o direito antes dele. Então ela teve que esperar Boaz falar com esse remidor, ver se ele queria realmente comprar as terras, casar com Ruth, o que não foi o caso. Aí sim eles puderam se casar, aí sim o processo foi concluído, aí sim tudo foi se consumado. Então às vezes na nossa vida a gente vai fazer o processo tudo certinho, mas ainda assim temos que esperar para que as coisas dessem certo. José teve que esperar, Davi teve que esperar, o apóstolo Paulo teve que esperar, enfim, temos exemplos o suficiente para entendermos isso. No tópico 2, o casamento entre Boaz e Ruth. Subtópico 1, concluindo o negócio. Vemos que após todo o processo de Ruth e Noemi realizado, Ruth fica impaciente, sendo orientada por Noemi a sossegar. No meio do processo, o ser humano tende a ficar impaciente, quem não, né? Assim como Noemi chama a atenção de Ruth para que ela se acalmasse, Deus nessa oportunidade chama a nossa atenção para que nós nos acalmemos. Veja bem, você vai ter que saber o que quer, você vai ter que adquirir conhecimento sobre aquilo que você quer, você vai ter que planejar como chegar lá, você vai ter que seguir o processo, e mesmo depois, às vezes, de tudo isso ter sido feito, você vai ter que sossegar. Você vai ter que esperar. Lembro-me de um texto onde Jesus Cristo está dormindo no barco, os discípulos navegando, chuva, tempestade, o barco sendo ali atingido pelos ventos, pelas águas, os discípulos se apavorando, porque as águas estavam entrando no barco, totalmente compreensível. Porém, Jesus Cristo estava dormindo. Se Jesus Cristo está dormindo, sossegue, tranquile-se, né? Melhor dizendo. E eles acordaram Jesus, e o que Jesus Cristo fala para eles? Por que não creram, homens de pequena fé? Aí ele acalma os ventos, os mares, e tudo fica aquela bonança, aquela tranquilidade. Se Jesus está no teu barco, e o que é Jesus está no barco? É a verdade. O que é a verdade? Ou seja, você já fez o que tinha que ser feito. Essa é a verdade. Você ser sincero com você mesmo. Você fez o que tinha que ser feito? Tudo, fiz.
Então acalme-se, aquiete-se, tranquile-se, porque Jesus está no barco. E se Jesus está no barco, nada pode acontecer, porque ele é o dono de tudo. No subtópico 2, resgate e lei do levirato. Vemos aqui que tudo quanto queremos realizar tem que ser feito em conformidade com as leis estabelecidas pelo governo que estamos. Né? Devemos ser éticos e sábios para não trazermos escândalo ao reino. Lucas 17, 1 ao 25. Os escândalos são necessários, mas ai daqueles pelos quais os escândalos vierem, não é verdade? Subtópico 3, né? O registro público. Antes de eu passar para o subtópico 3, eu acho interessante falar sobre essa questão. Às vezes a gente quer abrir, por exemplo, um negócio, né? Quer abrir um negócio. Se você faz todo o processo, está aguardando, porém o processo não está de acordo com as leis da região, do país que você mora, Deus não vai abençoar, logo aquilo não vai acontecer. Então nós precisamos entender isso. A palavra do Senhor fala, sujeitai-vos às autoridades. Então, pense nisso. Às vezes o seu negócio não está dando certo, porque às vezes tem algo ali que não está de acordo com as autoridades. E nós, que recebemos os oráculos do Senhor, que sabemos o que Ele quer, não podemos falhar nesse quesito. Né? Vemos a arca de Noé, a arca da aliança, melhor dizendo, né? Quando foi trazida pelos filisteus até Israel, nos carros de boi, tudo tranquilo, tudo certo. Depois Davi foi reproduzir aquilo ali, o boi tropeçou, a carroça ia virar, alguém colocou a mão e foi fulminado na hora. Por quê? Porque não era daquela forma que era para trazer. Jones, mas os filisteus trouxeram, sim, mas eles não receberam orientação. Eles estavam inocentes do que estavam fazendo e fizeram o melhor que podiam. Como fizeram a carroça de boi nova, com ouros, mas os filhos de Deus, no caso Davi e seu povo naquele momento ali, sabiam exatamente como era para ser transportado e estavam desobedecendo a lei. Por isso que aquilo aconteceu. Então nós não podemos falhar, porque nós, quem recebemos as orientações diretamente do Senhor. Então vamos lá. O registro público, subtópico 3. Boaz conversou com um parente remidor mais próximo em um local público, o que nos remete à ideia de que as coisas lícitas não são feitas às escondidas, né? Traz a ideia de ruim aquilo que é escondido, nocivo. Claro que seus planos nem todos devem sair revelados, ou seja, nem todos você tem que sair revelando para, nem todos os planos no seu início você tem que sair revelando para todo mundo, né? Mas quando já está resolvido, aquilo tem que ser revelado, não tem por que ser escondido, até porque não é algo prejudicial a ninguém. Então, planos que nós temos em mente, enquanto a gente está realizando esses planos, nós precisamos, é claro, ter uma cautela ali, né? Porém, no entanto, com certeza nós, como filhos de Deus, não fazemos planos malignos para fazer mal para alguém. Nesse sentido, nós, após esses planos terem sido concluídos, após nós soubermos como nós temos que fazer, não há problema nenhum revelá-los. Então, aquilo que é feito às escondidas, geralmente, tende a ideia de ser perigoso e prejudicial, né? Aí tudo aquilo que a gente faz, temos que fazer à luz, porque Deus é luz e nós temos que ser luz também. Subtópico, ou melhor, tópico 3, remissão da linhagem de Davi através de Ruth e Boaz. Subtópico 1, o nascimento de Obed. Depois de seguir o processo necessário, Boaz pôde tomar Ruth por mulher. Segundo o texto de Ruth 4,14, foi grande a celebração das mulheres de Belém, pois com tantas evidências, entenderam que Deus estava de fato agindo em favor de Noemi. A dúvida de Noemi foi sanada, pois ela achava que estava sendo castigada por Deus por algum mal que ela tinha feito. Mas isso foi sanado. As nossas dúvidas que a gente adquire durante o processo são sanadas quando a gente recebe a promessa. Aquilo que a gente viu que às vezes foi negado por Deus era um livramento, aquilo que a gente não conseguiu fazer era outro livramento, quem sabe o que deu errado porque foi um impulso para que outra coisa desse certo. Então tudo isso é revelado quando a nossa promessa nos chega, ou melhor, chega até nós. Então até mesmo as dúvidas nos serão sanadas no seu momento certo, não é verdade? E naquela época as pessoas, no caso de Noemi também pensavam assim, né? Era muito forte essa ideia de que se uma pessoa está sofrendo é porque ela cometeu algum pecado, algum ato ilícito contra o Senhor. Mas nós temos isso abolido no livro de Jó, né? Jó era um homem justo, temente a Deus, porém também sofreu muitas adversidades. E que adversidades!
convenhamos. Mas, no final de tudo, ele conseguiu vencer e nós entendemos aí uma grande lição. Não é porque você está sofrendo que você cometeu o pecado. Às vezes é uma prova, às vezes é uma consequência de algo do passado que você plantou e agora está maduro, está colhendo. Ou, de repente, é simplesmente um momento em que Deus está aperfeiçoando você. Não quer dizer que você está em pecado ou coisa parecida, mas uma árvore, para que ela possa crescer, tem que ser podada. E pode é corte, corte é dor, é ai, ui, ui. Veja bem, o próprio Moisés, quando foi, pediu para ver a glória de Deus, Deus orientou ele que ele entrasse ali na brecha de uma pedra, ou seja, aperto, arranhões, cortes, mas para ver a glória de Deus, a porta é estreita. Para ver a glória de Deus, o caminho é apertado. É assim mesmo, mas não quer dizer que você está passando por um momento de castigo por conta de algo que você fez, né? Noemi teve sua alma recriada por Deus, como visto na lição de número 1. Pois Deus é quem nos renova e nos faz cantar um cântico novo. E ainda, a descendência foi garantida com o nascimento dos filhos que Ruth teve com Boaz, agora seu marido. Nos mostrando que quando seguimos o processo a que Deus nos propõe, temos a garantia da segurança, não somente para nós, mas para a nossa posteridade. A história dessa mulher começa triste, até desoladora, mas ao fim do processo, seguido, tudo acabou bem com a conquista da vida desejada e a honra do povo. Pois quando Deus faz, Ele faz muito mais do que nós imaginamos ou pedimos, porque a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E eu quero até mesmo profetizar na sua vida. Às vezes você está passando uma situação, ou acha que perdeu um momento, uma oportunidade, ou acha que no passado você vivia melhor e agora você está passando uma situação difícil. Ei, a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. E é interessante sabermos disso, porque sempre Deus tem a possibilidade, ou Ele nos traz a possibilidade de recomeçarmos, de fazermos coisas novas e diferentes. Ele é o Deus das possibilidades, Ele é o Senhor dos caminhos. Subtópico 2. Boaz, um tipo de Cristo. Para que Ruth conseguisse chegar, ou melhor, conseguisse sua liberdade das coisas que a impedia de viver a plenitude, viver ao máximo conforme Deus havia planejado para a sua vida, ela teve que renunciar sua antiga vida, seus antigos hábitos, a cultura de um povo com origem 100% carnal, que cultuavam a deuses pagãos e que odiavam o povo de Deus. Andou em pureza e submissão, uma vez que deixou claro a Noemi que a seguiria onde quer que ela fosse, e assim o fez, encontrando então a Boaz, um homem bem-sucedido, sábio e com uma ótima reputação, que tipifica o próprio Cristo. Nós temos que entender que nós éramos como Ruth. Nós viemos de uma realidade pecaminosa, não é verdade? Nós nem mesmo somos, pelo menos aqui nós, israelitas de nascença. Nós somos agregados, nós somos trazidos como, claro, filhos legítimos por conta de Cristo. No entanto, outrora não éramos. Né? E assim como Ruth, que veio de uma realidade pecaminosa, nós também viemos de uma realidade pecaminosa, numa realidade de vícios, numa cultura totalmente carnal, numa cultura realmente de morte, de violência, não é verdade? E agora nós temos a oportunidade de fazermos parte dessa família maravilhosa e celestial, que é a família do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim como também Ruth teve a oportunidade, encontrando Boaz, que é um tipo de Cristo, de fazer parte da família e de ser participante direta da genealogia de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é muito maravilhoso, não é verdade? Uma das coisas que me chamam a atenção na atitude de Ruth foi que dentro do processo de remissão, ela foi aos pés de Boaz para que ele estendesse sua capa sobre ela. E assim foi aceito seu pedido, ou seja, ela se humilhou diante de Boaz. Isso me leva a lembrar de um momento em que Lázaro já jaz morto. Né? Jesus chega, Marta vem e questiona Jesus sobre sua demora e não obtém dele uma resposta, uma atitude resolutiva, mas uma resposta argumentativa. Veja bem. Depois disso tudo vem Maria. Já Maria tem uma atitude diferente. Maria se humilha aos pés de Jesus e recebe dele outra atitude,
totalmente contrária à que Marta teve. Jesus não argumenta com Maria, mas toma uma atitude resolutiva. Ou seja, quando você chega até Jesus com uma atitude arrogante, uma atitude sem humilhação, uma atitude sem reconhecer quem você é e sem reconhecer quem Cristo é, ele argumenta com você. Ele vai explicar para você como funciona, através da Bíblia, através de uma música, através mesmo de um culto que você vai participar. Ele vai então argumentar com você, te explicar como funciona, para que você entenda. Se você entender e se humilhar, aí ele resolve a situação dentro daquilo que ele tem para a sua vida. No entanto, se você chega até Cristo com humilhação, se você chega até Cristo com um sentimento contristado, um sentimento realmente sabendo quem você é e quem ele é, ele toma uma atitude resolutiva, assim como aconteceu com Lázaro. Chega Maria, ele pergunta, onde está Lázaro? Chega Marta, ele argumenta com Marta e continua no seu estado atual, parado, ele não vai resolver, né? Então que isso sirva de lição para nós, para que a gente possa aprender como chegar até Cristo, né? Temos que entender qual é a nossa realidade. A história de Ruth tipifica a história da humanidade de tal forma que assim como ela foi não somente remida, mas também introduzida na genealogia como povo, nós não fomos somente remidos, mas também fomos feitos filhos participantes legalmente da herança dos filhos com os filhos legítimos. E assim sendo, possamos, como Ruth, proclamar a graça de Deus, reconhecendo como o apóstolo Paulo em Tito 2,11 disse, que ele derramou, ele quem? Jesus, sua graça salvadora sobre todos os homens. Então Tito 2,11. Essa lição, ela traz muitos ensinamentos para nós, ela traz muitas ferramentas que podemos usar para o nosso dia a dia. E entendamos e recapitulamos. Primeiro, para que você tenha sucesso em qualquer investida da sua vida, em qualquer sonho que você tenha, você tem que saber o que você quer, você tem que buscar conhecimento sobre aquilo que você quer, planejar como chegar lá, e você tem que seguir passo a passo aquilo que foi que você estabeleceu, passo a passo o que o conhecimento que você adquiriu sobre aquilo diz, para que as coisas funcionem. E depois de tudo isso feito, aguardar, não se desesperar, sossegar. Porque se você fez a verdade, e a verdade é o que você descobriu sobre aquela coisa, então fique tranquilo. Se a verdade está com você, o seu barco não afunda. Lembrando, nós fomos remidos com os filhos de Jesus, com os filhos de Deus, através de Jesus. E fazemos parte dessa família. Todos os nossos pecados foram perdoados. Então, além de qualquer sonho que eu e você possamos ter, lembremos que o maior já foi feito, que é a nossa salvação através da nossa remissão pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Que essas palavras em 30 minutos possam ajudar você a ser um professor com mais bagagem, possa ajudar você e contribuir nessa sua caminhada de ensino. Deus abençoe.